Amados, graça e paz, que bom a gente poder estar aqui nesse dia, mais uma vez, para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos abordar um tema assim, que é muito, às vezes, discutido no meio dos crentes, no meio do povo de Deus, que trata sobre a predestinação e a questão da segurança da salvação em Cristo Jesus. Alguns falam, que há uma corrente teológica que fala que os crentes que estão em Cristo foram predestinados para a salvação. Se há predestinação nesses termos, de que algumas pessoas foram escolhidas para serem salvas, então outros foram escolhidos para ser condenados. Então a gente precisa entender essas coisas todas, sobre a questão, a pessoa tomou uma decisão para Jesus, ela teve uma posição de entregar sua vida e agora ela está salva, seu nome foi registrado no livro dos céus. Mas se ela voltar a cair, se ela tropeçou, pecou, e aí? Ela perde a sua salvação? Então essas coisas nós vamos abordar hoje aqui, nesta manhã, e eu quero convidar você para orar nesse momento, para que Deus possa nos dar entendimento, nos dar a graça, porque sem Ele a gente nada pode fazer. Amém? Amado Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é fiel, poderoso, maravilhoso em tudo que o Senhor deixou para nós e fez por nós e tem feito pelas nossas vidas. Abre o nosso entendimento nesta manhã para compreender a Tua palavra e, ó Deus, através das Escrituras, entender os Teus propósitos. Nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a unção do Senhor venha sobre nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Inicialmente, eu quero aqui, primeiro, falar sobre alguns fundamentos, que a palavra de Deus nos mostra, e eu, mais uma vez, quero, lembrar a igreja, lembrar os irmãos, que nenhuma passagem das Escrituras, elas elucidam uma única interpretação. E eu não posso isolar um texto das Escrituras e examiná-lo isoladamente, sem considerar os demais contextos da Bíblia, pois a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, entendendo, lendo os textos das Escrituras, quando a gente não tem a compreensão completa de uma determinada passagem, a gente vai buscar em outras referências também dentro das Escrituras, pois elas se completam, pois as Escrituras foram inspiradas por Deus aos homens, para que nós tivéssemos a segurança, de que ali, verdadeiramente, o texto que nós temos aqui é de Deus. Então, apesar de ter sido escrito por várias pessoas, em épocas diferentes, em cerca de 1.600 anos, os textos das Escrituras têm de diferença um para o outro, no entanto, eles têm uma uniformidade, eles mostram para nós o mesmo conteúdo, porque todos esses textos foram inspirados pela mesma pessoa, o Espírito Santo. Bem? Então, quero ler com vocês inicialmente aqui Romanos, capítulo 8, verso 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então aqui nos diz nesse texto de Romanos acerca da predestinação. Fala aqui que os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Vamos ler também Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 5. O texto diz aqui para nós: porque Deus nos escolheu, em outras versões diz, nos elegeu, nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Bom, lemos aqui dois textos que nos fala sobre
ser eleito antes da criação do mundo, mas eu quero chamar a atenção aqui por um detalhezinho muito especial que está nesse texto. Ele escolheu cada um de nós antes da criação do mundo. É isso que está escrito aqui? Nós estamos esquecendo de um termozinho aqui, né? Ele no texto aqui de Efésios, que acabamos de ler, fala assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Ora, nos escolheu nele. De quem ele está falando esse nele aqui? Esse pronome se refere a quem? Refere-se a Jesus. Então, Deus nos elegeu nele, em Cristo Jesus, por meio de quem nós, aqui diz o texto ainda no segundo versículo, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez ele fala aqui que ele escolheu a mim, a você que está aqui participando, nos escolheu, nos predestinou para ser adotados como filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Eu vou ler outro texto para os irmãos, tá? Em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39 a 40. Esta é a vontade daquele que nos enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Então Jesus está falando aqui, porque a vontade de Deus, o nosso Pai, é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Os irmãos já começam assim a perceber o sentido do que os textos anteriores estão querendo dizer sobre ser predestinados nele, em Cristo Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro de todas as coisas. Dele vem a nossa salvação. No céu não entra pecado. Como diz aquele hino, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Então, lá não entra nada de mal. Lá é só bênção. E por esta razão, Jesus assumiu a culpa do nosso pecado, para que, através dele, pudéssemos, então, ter acesso ao céu. Então, preliminarmente, eu estou aqui chamando a atenção dos irmãos que o texto, na verdade, está falando, tanto o texto de Efésios, que quando diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Deus preparou um plano maravilhoso, pois ele tem presciência, ele sabe das coisas que vão acontecer lá na frente. E ele fez um plano excelente para que através da fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo viverá da fé, conforme diz as Escrituras, todos pudessem ser alcançados, então, e justificados diante de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, há pessoas no mundo que podem acontecer de não serem destinadas para o paraíso, porque elas não creram em Cristo Jesus, não receberam a Cristo Jesus. A predestinação não é dos que vão crer. A predestinação é a eleição nele para todo aquele que nele crê, porque nós temos
a liberdade de tomar decisões, de decidir, quero ou não quero, obedeço ou não obedeço. A obediência, como nós já estudamos aqui, é um ato de vontade. Eu posso obedecer, não é um sentimento. Eu estou sentindo que eu sou obediente. Não, ou você é ou você não é. Ou você obedece ou você não obedece. Então a questão de obediência, por exemplo, é um ato de vontade. A decisão de aceitar Jesus ou não aceitar Jesus, de crer nele como Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, entregou-se a si mesmo para a nossa redenção, para a nossa salvação, é um ato de vontade também. Eu posso crer ou não crer. Agora, Deus trabalha em nossas vidas para nos conduzir a Cristo. Então, o Senhor vai trabalhando nos nossos corações para nos levar a Jesus, a quem pode, por quem nós podemos ser salvos. Eu quero continuar ainda mostrando que sem ele não poderá alcançar salvação ninguém, absolutamente ninguém. Diz lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Qual é a vontade de Deus? Que algumas pessoas sejam destinadas ao inferno ou que todos cheguem ao arrependimento? A Bíblia diz aqui que a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Mas Deus pode fazer com que você que não quer, você que não quer saber de Deus, você que não quer receber o sacrifício que ele fez, ele pode pegar você, não, mas você vai assim mesmo. Toma, agora você vai. Não, porque Deus quer pessoas que o sirvam de todo o coração, que tenham um coração voluntário para Deus. Uma vida que está realmente desejando conhecer Deus, fazer a vontade do Senhor, atender os seus propósitos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 17 e 18, também diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Olha outra verdade aqui que está nas Escrituras. Quem crer em Jesus, quem recebê-lo como seu Salvador pessoal e Senhor, e deixar ele dirigir a sua vida, a Bíblia fala que esse daqui não será condenado, porque crê no Senhor, porque crê que ele realmente vem nos justificar. Mas quem não crê já está condenado. Não é que ele pode ser condenado ao longo do caminho. Não. A Bíblia fala que aquele que não crê já está condenado. Mas como é que então é assim? A pessoa já nasce condenada? A pessoa já nasce, sim, com a índole do pecado. Ela já nasce com a semente do pecado, porque um pecou e todos pecaram. E a Bíblia fala que estão todos destituídos da glória de Deus. Mas é questão da criança. Pois é, a criança, enquanto ela não tem entendimento, ela não tem malícia, ela ainda não experimentou o pecado. Ela está na fase da inocência. Por isso que Jesus disse, dos pequeninos é o reino dos céus. Porque essas crianças, elas ainda estão na fase da inocência. Mas à medida que elas vão crescendo e vão recebendo entendimento e influência do meio onde elas estão, elas começam a colocar as garrinhas de fora. Ou seja, elas começam a manifestar a índole do pecado com que elas já nasceram.
e com a qual elas têm sido instruídas. O único homem que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu não da semente do homem, mas ele nasceu concebido pelo poder do Espírito Santo, cresceu, foi tentado como cada um de nós, mas ele foi vitorioso, pois ele permaneceu fiel até o fim. Então foi o único que a gente pode assim dizer, homem que viveu aqui de maneira pura, santa, separado para Deus, para cumprir os propósitos de Deus. E por essa razão, ele foi o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá no passado, quando na lei de Moisés eram oferecidos os sacrifícios eram uma preparação para mostrar através do povo judeu, através do povo hebreu, que não há remissão de pecados se não houvesse o sacrifício. E os cordeiros eram oferecidos no lugar do pecado. Quando eles iam apresentar os animais como oferta pelo pecado, para a expiação do pecado, o que era expiação? Era como assim, a cobertura do pecado. Eles se arrependiam diante de Deus e através do sacrifício do animal, eles impunham a mão sobre a cabeça do animal, representando assim que estava passando para o animal puro, inocente, imaculado, ali o seu pecado. E o animal era sacrificado. E nesse sacrifício, então, eles faziam a expiação do pecado. Jesus, quando veio, João Batista disse a respeito dele: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus foi apresentado para se oferecer como sacrifício de uma vez para sempre, de uma vez por todas. Não haveria mais a necessidade de oferecer nenhum sacrifício para expiação do pecado. Eu quero ler com você também João 3, verso 36. Aí nesse tópico que eu estou mostrando aqui, que Jesus, ele é o centro, né? É o centro de tudo. Quem crer no Filho tem a vida. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, mais uma vez, nós estamos aqui vendo, tanto no texto anterior quanto nesse texto aqui, que aquele que não crê em Jesus, aquele que não aceitou o seu sacrifício para a remissão dos seus pecados, ele permanece sob a ira de Deus. Ele é chamado filho da desobediência. Ele está andando fora dos propósitos de Deus. Ele está separado da comunhão dos santos, separado da comunhão com Deus. E quando ele vier a óbito, ele perder a sua vida aqui nessa terra, a sua vida, o seu espírito vai para o inferno. Está escrito nas Escrituras que o inferno não foi preparado para os homens, mas para o diabo e os seus anjos, para aqueles espíritos que se rebelaram contra Deus. Porém, os homens que pecaram e que assim foram separados da glória de Deus, da presença do Senhor, eles estão condenados, a menos que creiam no Senhor Jesus, se arrependam dos seus pecados, entreguem seus corações a Jesus Cristo e aí então eles serão inscritos no livro da vida. Eles serão registrados porque eles creem no sangue de Jesus que os purifica de todo o pecado. E é através do sacrifício de Jesus que nós somos lavados, que nós somos perdoados, nós somos redimidos pelo seu sangue. Alguma pergunta até aqui? A gente está estudando a palavra. Depois eu vou abrir também para quando a gente chegar e abordar os tópicos todos. Se tiver dúvida também, estamos aqui hoje para responder. Esse assunto é tão importante na nossa vida, nós não podemos sair daqui com dúvidas, não podemos assim imaginar. Será que é assim, é assado? O que as pessoas ensinam, o que as pessoas falam? Vocês observam que eu estou usando aqui muito texto da Bíblia. A intenção, o objetivo,
não é trazer a ideia do teólogo. Eu tenho muito carinho e respeito por muitos teólogos que nós temos. E imagina, eu não chego nem aos pés de muitos desses homens de Deus que têm sido usados por Deus, ministrando a palavra até sobre esses assuntos. Eu, contudo, prefiro assim a abordagem das Escrituras na palavra, porque aí você vai observando o próprio texto das Escrituras, o que o texto está dizendo. E aí você julga, será que eu estou interpretando mal? Será que eu estou entendendo de uma maneira equivocada? Então, você aqui, pelo próprio texto, não é o pensamento do teólogo A, B, C, D, mas essas são as Escrituras, e você tira suas conclusões. Bom, Jesus deu a importante missão para a igreja para que as vidas sejam salvas. Foi por essa razão o fato de que as pessoas já nascem com a semente do pecado. E se elas não tomarem uma decisão, não passarem pelo arrependimento, elas não serão salvas, elas serão condenadas, elas já estão condenadas. Veja só, lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 15 a 16, disse aqui Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus pediu para que o evangelho, as boas novas, fossem anunciadas ao mundo, justamente para dar oportunidade a cada pessoa tomar uma decisão. Agora, vamos imaginar se esse entendimento que nós temos da predestinação, se já existem pessoas pré-determinadas para serem salvas, por que razão Deus nos pediria para sair pelo mundo pregar o evangelho? Se as pessoas que já estão destinadas à salvação já têm a garantia de que elas serão salvas. Por que razão nós pregaríamos o evangelho? Aí tem alguns irmãos, alguns teólogos que falam assim, não, mas as pessoas precisam ouvir o chamado. E essas que já têm os seus nomes já eleitos na glória para serem salvas, elas atenderão o chamado. Mas a Bíblia fala também que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quando nós olhamos a parábola, vamos dizer assim, contextualizando a parábola que Jesus contou sobre esses escolhidos, quem foram os escolhidos na parábola que Jesus contou sobre a grande ceia? Se vocês se lembram, né, nós já abordamos aqui uma vez esse tema, né, da parábola da grande ceia, está até gravado lá no canal da igreja, mas é só lembrando aqui, Jesus falou de um grande banquete que foi dado. Foram convidadas pessoas e essas pessoas fizeram pouco caso. Eu tenho que resolver meu assunto em casa, eu tenho que resolver esse outro negócio, eu tenho que fazer aquilo. E não aceitaram o convite, recusaram o convite, não deram importância ao convite. Então o dono da festa mandou chamar todas as outras pessoas que estavam pelos caminhos valados, as pessoas que estavam passando lá, que não estavam fazendo nada, e elas foram e se alegraram bastante por causa do convite. E lá na festa, o Senhor, inclusive, o Senhor daquela festa encontrou uma pessoa que não estava trajado adequadamente e mandou botar ele para fora, porque eles não estavam com os trajes adequados para aquela festa, porque era a festa do casamento do seu filho. E ele disse, né, as pessoas que não estão aqui adequadamente trajadas, elas não participarão da festa e ficarão nas trevas exteriores. E ele então conclui, pois é, muitos são chamados, mas poucos foram os escolhidos. Quem foram os escolhidos da festa? Foi aqueles que aceitaram o convite. Então o convite está pronto. Jesus diz, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então o convite Jesus está fazendo. Quando João Batista, preparando o caminho para a chegada de Jesus, qual era a mensagem de João Batista lá no deserto?
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. E Jesus, a mesma mensagem. E ele estava lá agora, no meio deles, pregando o evangelho, e muitos o receberam. Aqui, veja como que é grande essa preocupação do Senhor, em que a igreja cumpre essa missão, de fazer o convite, de mostrar que Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo foi aquele que assumiu a pena do nosso pecado. Jesus Cristo foi aquele que assumiu a nossa culpa. E para todo aquele que se arrepende e crê nisso, seu nome é registrado no livro da vida. E ele encontrará descanso, vai encontrar pastos verdejantes para serem fortalecidos e abençoados. Vamos ler também aqui 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 5, Paulo dando orientação a Timóteo. Ele diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus? Bom, selecionar alguns e condenar outros? Deus não tem prazer, amados, na morte dos ímpios. Deus não tem prazer na destruição daqueles que andam no pecado, daqueles que não querem saber de Deus. Deus não tem prazer algum. Porque quando Deus nos criou, Deus desejava ter um relacionamento de amor e de comunhão com cada um daqueles que foram criados por Ele. Ele realmente deseja ter relacionamento com os homens. E Ele tem feito de tudo. Imagina lá no passado, na história da antiguidade, quando os homens começaram, depois de Adão, começaram a crescer e se multiplicar sobre a face da terra. Eles estavam totalmente voltados para o orgulho, o egoísmo, buscando a si mesmo, buscando a vontade para si mesmo. E com isso, o pecado foi se multiplicando, a maldade foi se multiplicando. Mas ele abençoou a vida de um homem e de alguns homens no passado, como foi o caso de Enoque. Houveram pessoas lá da antiguidade que andaram com Deus, que continuaram crendo no Deus Todo-Poderoso e continuaram seguindo as orientações e a direção dele, vivendo, portanto, uma vida de relacionamento. E Enoque tinha um relacionamento tão perfeito com Deus que ele nem passou pela morte, ele foi transladado, ele foi arrebatado pelo Senhor. Mas Deus, aproveitando assim, a presença de pessoas, de vidas que ainda estavam sobre a face da terra, deu-lhes a oportunidade de conhecer a verdade. E Enoque, como também Noé, se levantaram como apregoeiros naquele tempo para que os homens se convertessem dos seus maus caminhos, mas eles não se converteram. E o que aconteceu? Deus derramou as águas do dilúvio. Ele falou assim: eu vou destruir toda a raça humana sobre as águas do dilúvio. E com isso, salvou a vida de Noé e a sua família, para que através deles, que eram tementes a Deus, eles continuassem, a raça humana não fosse totalmente destruída. Imagina, né? Será que Deus havia predestinado somente Noé com a sua família para a salvação nos tempos antigos? E toda aquela raça humana estava destinado e predestinado à perdição eterna? Amados, a vontade de Deus é que o nosso coração se converta dos nossos maus caminhos. A vontade de Deus é que a gente entenda o quanto Ele nos ama, e Ele nos ama tanto que Ele usou a vida dos homens lá do passado, usou a vida de Noé, usou a vida depois dos profetas. Deus usou a vida de tantas pessoas, e como essas pessoas ainda não estavam, as pessoas dando crédito ao que elas estavam dizendo, Ele mandou o seu próprio Filho. E Ele disse
vão dar ouvidos ao meu filho. Mas, infelizmente, muitos não o receberam. E por isso, eles estão perdidos. E Jesus, então, pede para que a gente vá a todo mundo e fale isso. Fale com as pessoas que há oportunidade de salvação. E essa oportunidade só há em Cristo Jesus. Porque lá na criação, antes da criação do mundo, o Senhor nos elegeu nele, em Cristo, para que fôssemos alcançados pela sua misericórdia e fôssemos salvos. Então, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Aquele que não crê está perdido. Então, lá, já desde o começo, antes de eu nascer, Deus me amava. Como meu filho trouxe aqui aquela mensagem maravilhosa, né, sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele transcende a nossa própria escolha, a nossa decisão. Veja que Deus nos escolheu, Deus nos chamou, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não se agradou de nós, não nos alcançou com a sua graça e misericórdia, porque nós estávamos cheios de amores por Ele. Mas pelo contrário, nós ainda rejeitávamos a Deus, nós falávamos mal a respeito do Senhor. Eu me lembro quantas vezes eu tinha assim muito temor, né, de falar das coisas erradas a respeito de Deus e tal, mas às vezes eu falava assim, não, mas isso aqui, não, Deus me perdoe, mas isso aqui eu não tenho condição de observar, isso é para aquele tempo, para aquela época, para aquelas pessoas, ou então, isso é para aquelas pessoas que têm uma chamada, que foram destinadas para esse tipo de coisa. Não, eu entendi que o Senhor me amou desde o ventre da minha mãe, e que tinha um plano, um propósito para a minha vida, como tem para a vida de cada um de vocês. E o Senhor deseja cumprir esses propósitos. Mas através da sua decisão, você alcançou um lugar excelente, um lugar na presença do Senhor. E a sua vida, por causa dessa decisão, eu escolhi Deus, eu escolhi Jesus, eu quero caminhar com o auxílio do Espírito Santo. Então, você vai desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Ninguém tem condições de salvar-se pelos seus atos de justiça. Só pela fé em Cristo. Quero ler com você agora Efésios capítulo 2, verso 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Veja, a graça de Deus. A graça de Deus. O que é a graça? É favor que a gente não merece. Não é pelos nossos feitos que o Senhor nos dá a salvação. Não é nem mesmo pela obediência à lei. Veja aqui Romanos, capítulo 3, verso 23 a 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então não é pelas as nossas ações de bondade, não é por causa das nossos feitos que Deus nos dá salvação. Não é pelas coisas que podemos fazer para Ele, mas é por causa dos atos de justiça de Deus, do próprio sacrifício que Jesus fez. Desde que eu me arrependa e eu tome uma decisão de aceitar o sacrifício que Jesus fez por mim. Porque todos pecaram. Diz lá em 1 João, no capítulo 8, capítulo 1, versículo 8 a 10, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então você que pensa assim, não, mas eu tenho a salvação porque eu faço tudo direitinho. Eu não cometo erros, eu não cometo falhas, eu ajudo o meu próximo. São tudo trapos de imundícia, porque disso não tem valor algum, se não há realmente arrependimento.
Se lembra daquele jovem que chegou perto de Jesus e perguntou: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus disse para ele: obedeça aos mandamentos do Senhor. Ah, mas isso eu já faço desde a minha mocidade, desde quando eu era pequenininho, eu fazia tudo direitinho, eu faço tudo direitinho. Interessante, né? O primeiro e os principais mandamentos da lei, e nisso a Bíblia fala que se resume toda a lei, está lá. Ama Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Aí Jesus falou assim com ele: então, para você ser ok, você ser perfeito, faz uma coisa: pega todos os seus bens e distribui para os pobres. Vem e segue-me. Ah, aquele jovem parou, pensou direitinho. Ele era um jovem muito rico, cheio de propriedades, bens, e ele viu, analisou: não vale a pena. E ele voltou as costas e foi embora. E os discípulos até comentaram, falaram assim, né? Jesus, quando falou assim: difícil é um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos perguntaram: mas então é impossível que alguém aceite, que alguém seja salvo, né? Olha só, eu não disse que é impossível, porque todas as coisas são possíveis para Deus, tudo é possível para Deus. Então, se houver realmente um coração voltado para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito do Senhor e crer, seguir Jesus, aí você vai ter a bênção, vai ter a garantia da sua salvação. Mas aquele homem mostrou que num ato só ele não tinha amor pelo próximo. Ele não estava disposto a renunciar os seus bens em favor das pessoas. Então ele não cumpria todos os mandamentos. E é importante a gente entender, aqui Tiago capítulo 2, verso 10 diz o seguinte: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então a pessoa faz tudo direitinho na visão dele, mas tropeça em um item só. Só por causa desse item, ela está em pecado. Pecado não entra no céu. Ou então, pastor, como é que vai acontecer? Se pecado não entra no céu, se nós somos pecadores por natureza, nascemos de uma semente pecaminosa, vivemos num mundo cheio de pecado, então como é que vai acontecer a salvação? Aí é onde entra o sacrifício de Cristo que nos justifica, desde que eu passe pelo arrependimento. A Bíblia fala, acabamos de ler ainda há pouco, né, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. E se nós nos arrependemos do pecado e cremos no sacrifício substitutivo de Jesus, no sacrifício que Ele deu por nós, é porque nisso, quando Deus olha para cada um de nós, Ele não olha os nossos atos de justiça, mas Ele olha os atos de justiça de Jesus. E diz aí: por isso vocês são santos, vocês são separados para Deus, vocês são justificados diante do Senhor. Então Deus olha para nós e vê na nossa vida pureza no seu Filho, vê que o preço foi pago. Ah, então, já que está tudo pago, tudo quitado, então vamos pecar à vontade, porque agora não temos mais necessidade de fazer coisa alguma, porque tudo está perdoado em Cristo Jesus. Grande engano. Paulo traz esclarecimento para nós como nós permaneceremos na desobediência, no pecado, se nós nos arrependemos dele. E fizemos um estudo aqui sobre arrependimento. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Não praticar mais, é mudança, é uma atitude, não é um sentimento. Ah, estou arrependido, mas eu vou voltar de novo. Não, arrependimento é uma decisão que a gente toma. E a Bíblia fala que se nós voltamos ao pecado, se nós queremos continuar no pecado,
na verdade, nós não estamos nos submetendo ao senhorio de Cristo. Nós estamos dando continuidade à vida pecaminosa. E se nós estamos dando continuidade à vida pecaminosa, nós, na verdade, não tomamos a decisão de seguir Jesus. Porque seguir Jesus, nós vamos nos esforçar, nós vamos nos empenhar para seguir as suas orientações, seguir o seu conselho, seguir a sua direção, seguir a sua palavra. E se porventura pecar, o pecado é uma questão de acidente, é uma questão de que nós não fizemos a coisa correta num dado momento, mas não era a intenção de continuar nessa vida de pecado. Há uma diferença entre uma pessoa que é pecadora, que vive numa vida voltada para o pecado, e é uma pessoa que é pecadora, porque cometeu um pecado, mas ela não quer mais andar naquela prática, ela não quer mais fazer as coisas erradas que ela fazia. E por essa razão, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, porque há arrependimento. Ora, quando não há arrependimento, não há perdão. E se não há perdão, não há salvação. Precisa haver arrependimento sincero. Como é que fica, então, a questão da justificação para aqueles lá no passado, Eles eram justificados pelos sacrifícios que eles faziam, pelas práticas do que eles realizavam? Não. Olha só o que diz Romanos 4, versos de 1 a 5. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado por justiça, como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que o justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Aí vem, amados, assim, para nós entendermos isto definitivamente. Nós somos justificados, nós somos salvos pela fé, porque cremos nessa justificação que Deus nos deu através de Jesus. Não porque fazemos coisas certas, não porque somos merecedores de alguma coisa, mas porque mesmo sendo indignos, eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor e eu fui perdoado. E eu creio no perdão que Jesus me deu. Eu creio naquilo que Ele realizou na minha vida. Por esta razão, pela fé, nós somos salvos. Porque nós cremos em Deus. Desde o passado, as pessoas que foram salvas, elas foram salvas, mesmo Jesus ainda não tendo nascido. Jesus nasceu muitos anos depois. Jesus nasceu há quase 2000 anos atrás. Mas e aquelas pessoas que viveram antes de Jesus? Como elas foram salvas? Elas foram salvas porque elas criam em Deus. Elas foram salvas porque elas tinham uma vida de relacionamento com Deus. Eu não tenho dúvidas de que Noé foi salvo, que Enoque foi salvo, que Abraão foi salvo, que Moisés foi salvo, que tantos homens do passado foram salvos, porque eles creram em Deus. E mesmo diante de situações difíceis que eles passaram, que quase abortaram a missão deles, não abortaram Deus, abortaram a missão deles. Eles foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Davi, alguém que foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Davi cometeu pecados terríveis. Ele cometeu adultério, homicídio e tantos outros pecados terríveis, mas ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor. E eu creio que quando nós um dia estivermos lá na glória, na presença do Senhor, quando passarmos dessa vida, nós encontraremos com todos eles. Então é pela fé que os homens do passado foram justificados. Abraão, quando provado, mostrou que ele cria em Deus. E ele assim foi justificado, porque ele creu no Senhor. Qual é a garantia da nossa salvação? Será que a nossa salvação ela é assim volátil ou ela é assim certa? Se uma pessoa tomou uma decisão para Cristo, se arrependeu do seu pecado, começou a caminhar com Jesus, mas de repente ela
se achou em pecado, e ela começou a gostar daquela vida do pecado. E aí, o que aconteceu com ela? Ela já não é mais salva, porque ela pecou, ela voltou para o pecado, ela não está mais caminhando com Jesus. Será que essa pessoa perde a sua salvação? E aí nós temos teólogos que falam assim, não, as pessoas não perdem a salvação. E outros falam assim, não, como é que pode ser um negócio desse? A pessoa está vivendo pecado e vai ter a sua salvação? Vamos entender o que a Bíblia fala a respeito disso daqui. Eu quero convidar você para ler comigo João, capítulo 10, versos 7 a 9. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Vamos ler também ainda mais adiante o verso 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Até aqui, os irmãos entendem o quê? Jesus nos dá aqui segurança a respeito daquele que está com ele. Jesus está dizendo aqui que ninguém as poderá arrancar da mão do meu Pai. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. As ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. As ovelhas diz respeito àqueles que entregaram seus corações a Ele e são realmente de Jesus. Pode, às vezes, tropeçar, cair, e por causa da ação do Espírito de Deus que está na sua vida, essas pessoas são levadas ao arrependimento. A bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. Essas pessoas que tomaram uma decisão para Cristo, com todo o coração, se arrependeram e têm as suas vidas firmadas na comunhão com o Senhor, elas estão empenhadas, estão se esforçando para buscar ao Senhor. Não foi uma decisão de momento, não foi uma decisão com base em circunstâncias, porque há muitas pessoas que tomam a decisão por pressão, né? Nosso irmão Luiz gosta muito de evangelizar as pessoas, isso é algo que Jesus pediu para nós evangelizar. Aí ele convida uma pessoa, traz a pessoa aqui, vem, a pessoa participa, e aí o Luiz fica ali, né, perto dela, ó, hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. E aí fala assim, poxa, mas o Luiz é muito, né, chato, para mim, vai lá na minha casa, me acorda e tal. Sabe o que é isso, irmão? Isso é um amor de Deus. É o amor pelas vidas que precisa conhecer Jesus. Mas essa pessoa pode se sentir, num dado momento, vou levantar a mão aqui porque assim o Luiz não fica mais na minha cola. Essa decisão é uma decisão sincera? Não é uma decisão sincera. Outra, às vezes os filhos, né, acompanham os seus pais, mas as decisões são pessoais. As decisões de cada um é pessoal. A decisão pode ocorrer até na última hora, como aconteceu com aquele malfeitor que estava na cruz. Mas a decisão precisa ser uma decisão, primeiro, que reconheça o seu estado pecaminoso, o seu estado de pecado. Nenhuma pessoa que se sente justa, que se sente certinha, ela está pronta para entregar-se a Cristo. Por quê? Ela não tem convicção do seu pecado. Como é que ela vai se arrepender de uma coisa que ela não tem convicção de nada? Então ela precisa realmente passar pelo arrependimento. Precisa saber que é um pecador. Precisa saber que sem Cristo nós não somos nada. E aí sim, se essa pessoa se humilha dessa forma diante do Senhor e reconhece, eu sou um pecador e preciso da misericórdia de Deus, ela toma uma decisão, pronto. Sua vida é perdoada, seus pecados são perdoados e seu nome é registrado no livro da vida. E essa é uma ovelha do Senhor, e essa é uma ovelha do Senhor. Se ela é uma ovelha do Senhor, ela vai ouvir a voz do Senhor. Aquela pessoa que é rebelde, que não quer saber de orientação de Deus e tudo mais,
ela não está dando ouvido a Jesus. Como é que eu posso dizer que é uma pessoa que tem uma experiência com Jesus? Então a gente tem que ter esse discernimento, tem que ter esse entendimento. Bom, lá em João, no capítulo 1, no verso 11 a 13, disse o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nós sabemos, amados, que os judeus, ali, primeiramente, Jesus veio para pregar aos judeus, para mostrar para eles, porque o povo hebreu foi separado dentre os povos da terra para ser, vamos dizer assim, aqueles porta-vozes de Deus, para, através da nação de Israel, mostrar a sua glória ao mundo, mostrar que o Senhor é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Bom, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus é aquele que crê realmente no Senhor, que tem, assim, agora se arrependeu e entregou o seu coração para Deus. Essa pessoa, a Bíblia fala que Jesus, não é só a Bíblia está falando, Jesus disse claramente para os seus discípulos: elas estão seguras nas minhas mãos e jamais vão perecer. Pode acontecer, como eu falei, pessoas se desviarem dos propósitos, ficarem longe por um tempo, mas se elas são ovelhas, elas vão ouvir a voz do Senhor. A voz é como aquele filho pródigo. O filho, amado, ele nunca deixa de ser filho. O filho que nasce realmente, ele nunca deixa de ser filho, ele passa a ser filho. O que a gente precisa saber agora é o seguinte: a salvação ela é garantida, mas a fé de cada um é genuína? É isso que a gente precisa saber. O texto lá de 1 Pedro, quando eu li esse texto aqui, desde a primeira vez que eu li esse texto, foi um texto muito esclarecedor para mim. Porque muitas vezes eu, passando por situações de dificuldades, eu já passei por muitas situações difíceis, irmãos. E mesmo naquelas situações em que eu sentia assim, um vazio grande na minha vida, perto de mim, passando por crises tremendas, a única coisa que eu tinha certeza dentro de mim, que a minha vida estava nas mãos do Senhor. E que Ele, de alguma forma, Ele ia cuidar de mim, Ele ia transformar a minha vida. E quando eu li esse texto aqui, eu entendi perfeitamente que a minha fé era uma fé verdadeira, uma fé genuína, porque mesmo passando pelo vale da sombra da morte, eu percebi que o Senhor estava comigo. Todos haviam me abandonado, mas o Senhor estava comigo. Então diz aqui 1 Pedro, no capítulo 1, versos de 3 a 7, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Leio novamente: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. O que o Jesus fez por mim e por você é algo que jamais vai perder o seu valor. Vai durar para sempre. É algo genuíno, verdadeiro, que não perde o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, essa herança, nós tomamos posse dela de que maneira? Pela fé. Nós tomamos posse dessa herança pela fé. É mediante a fé. É mediante a fé que eu creio que Jesus Cristo já pagou o preço pelos meus pecados. É pela fé eu creio que eu fui liberto pelo poder do sangue de Jesus. É pela fé que eu creio que eu sou santificado por Ele. E que eu tenho acesso à presença de Deus. É pela fé que eu chego diante de Deus e sei que Ele me ouve, porque Ele é fiel. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé,
são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha, irmãos, a salvação vai ser revelada no último tempo. O que é essa salvação? É, como nós estudamos há bem pouco tempo agora, sobre a questão do destino daqueles que morrem. O destino daquele que morre só são dois caminhos. Ou vai para o paraíso, para a presença eterna de Deus, ou para o inferno, o lugar de tormento, aguardar o dia do juízo final. Só existe desses dois caminhos. Então aqui está falando, essa salvação está prestes a acontecer no último tempo. A salvação pode se referir à morte, né? Quando você morre, já está selado, porque a decisão é tomada enquanto nós estamos aqui na vida. Depois que morreu, diz lá nas Escrituras, que é agora aguardar o juízo. E se o nosso destino, a gente toma essa decisão é aqui, então essa salvação está prestes a acontecer. No dia que eu apagar a minha lâmpada aqui na face da terra, eu sei que eu vou estar com o Pai no paraíso. Então aí sim vai acontecer essa salvação. Lá não tem mais dor, não tem pranto, não tem choro, não tem problema, não tem contas para pagar, não tem inimizade, não tem nada. Lá é maravilha pura. Está na presença do Senhor. Então ela já está prestes a acontecer. Seja ela no tempo da minha morte, ou seja ela agora na volta de Jesus. E diz ainda, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Agora, escuta essa aí, irmão. Você está passando por provação? Olha só o que diz aí. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Tá aí, irmãos. Nós passamos pela prova, assim como Abraão passou. Veja, Deus falou com Abraão, Abraão, me ofereça o seu filho em sacrifício. O filho da promessa. Abraão creu em Deus de tal forma que ele sabia que se Deus está pedindo o meu filho, que ele prometeu, o filho que ele falou que seria o herdeiro, ele está pedindo ele em sacrifício, é porque o Senhor vai ressuscitar ele. Então ele não vacilou, e quando ele estava pronto para sacrificar o seu filho, o Senhor falou assim, não faças, porque eu sei que você teme ao Senhor. E aí ele foi. Isso, a sua fé foi-lhe imputada por justiça, porque ele creu no Senhor. Quando nós passamos pelas provas, isso vai dar a você mesmo, a mim e a você, o sentido de que se a sua fé é ou não é genuína. Como eu falei, às vezes as pessoas dizem assim, eu creio em Deus. O diabo também crê. Você sabia disso? O diabo crê em Deus, mas não obedece, não teme. Muitas pessoas creem em Deus. Você crê em Deus? Creio, claro que eu creio em Deus. Mas e aí? Se você crê em Deus, por que você não dá ouvido a ele? Então, essa questão de crer em Deus, o diabo também crê. Mas é a fé que faz com que você se separe para Deus, que você se acompanhe as suas orientações, que ouça a sua voz, aí é outra coisa. Então, quando nós passamos pela prova, isso vai verificar, você mesmo vai saber se a sua fé é ou não é genuína, ou foi um fogo de palha, ou foi um momento que você estava sendo pressionado pela circunstância. Tem pessoas que estão passando por momentos assim, de grande sofrimento, de luto, por exemplo, ou de traumas, e aí houve aquela chamada, né? Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E a pessoa pensa assim, eu vou entregar minha vida para Jesus, porque assim eu vou ficar livre dessas coisas que eu estou passando agora. E aí, realmente, entrega o seu coração para aquele Jesus, e a pessoa fica livre, né, daqueles problemas, começa a viver uma vida maravilhosa, e aí depois começa a passar pela prova. Aí vem a primeira prova. Perde uma pessoa muito querida. Poxa, que Deus é esse? Que Deus é esse
que me falou, que me prometeu, e agora está aí, eu estou passando por essa dificuldade, por esse problema todo, e abandona Jesus. Aí eu pergunto, a fé era genuína ou um fogo de palha? A salvação, irmãos, ela é garantida para nós. A salvação, está escrito aqui, ela é uma coisa que não perece, é uma herança de muito valor para a nossa vida. Agora, a nossa fé, ela é ou não é genuína? Eu creio ou eu não creio em Deus? Eu estou pronto a dizer, como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Haja o que houver, passe pelo que passar. Como disse o próprio apóstolo Paulo na Epístola dos Romanos, quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a perseguição, a luta, a prova? Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode. Deus vai continuar te amando. Mesmo que às vezes você fique aborrecido com Ele. Mesmo que você às vezes fique triste. Porque quando Deus corrige a gente, aquele negócio de correção não é legal, né? A gente não se sente muito bem. Mas ela é necessária, porque nos ajuda a trilhar um caminho de vitória, um caminho melhor para a nossa vida. Eu quero concluir agora lendo aqui Hebreus 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Veja essa palavrinha mágica. Jesus ensinou tanto sobre perseverar. É importante perseverar na fé, é importante caminhar com Ele, é importante lutar, empreender esforço. Então, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, amados, que Deus possa nos ajudar a permanecer, a fazer valer essa decisão que tomamos de crer no Senhor Jesus com todo o nosso coração. Volto a dizer, o pecado, ele está aí perto da gente, querendo ficar preso que nem um carrapato, agarrado na gente, querendo roubar as nossas oportunidades. E o pecado destrói a nossa vida. Mas o Senhor nos deu a garantia de nos libertar do poder do pecado. Por isso, alguém que tem o Espírito de Deus, alguém que tenha tomado realmente uma decisão para o Senhor Jesus, sempre vai ouvir aquela voz do Espírito Santo tocando lá dentro de você. Não vai por esse caminho. Não vai ser bênção para você. E o Senhor quer nos garantir, nos mostrar que Ele é poderoso. A Bíblia fala que o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, porque a gente tem o temor de Deus, a gente respeita as coisas de Deus, a gente busca as coisas do Senhor, mas a gente tem assegurado por Jesus. Você que crê, você que tomou essa posição de confiar nele, você pode ficar certo, ele será contigo todos os dias. Lá em Colossenses fala o seguinte, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então é isso, irmãos. A nossa fé, a nossa salvação, ela é garantida pelo Senhor. E a nossa predestinação foi feita antes da criação do mundo. Ele nos predestinou para que, em Cristo, nós alcançássemos a salvação.
Portanto, se Cristo é o centro, se nós não aceitarmos a Ele, crermos nele e nos arrependermos diante de Deus, não temos a salvação. Mas a salvação é para todo aquele que nele crê. E aí nós seremos, sim, reconciliados, santificados, abençoados e fortalecidos no Senhor. Se alguém tropeçou, falhou, caiu, se desviou, e aí, pastor, essa pessoa, então, ela não é salva? Bom, como eu falei, a salvação ela é garantida, mas a fé é genuína? Se tem uma fé genuína, eu tenho certeza de que ela vai ouvir a voz do Senhor e ela vai voltar para os propósitos de Deus, ainda que seja na última hora. Agora, nós não podemos é brincar, né? Porque a última hora, alguém pode estar pensando assim, bom, então eu vou aproveitar a vida, vou desfrutar de tudo que tem aí no pecado, gozar bem daquilo que eu quero fazer, e vou deixar para no momento final, quando eu estiver lá morrendo, aí eu vou, peço perdão ao Senhor e me arrependo. Pode não ser o caso, pode não dar tempo, pode não dar hora. A nossa decisão, ela precisa acontecer quando a gente ouve a voz do Senhor. E um dia, no dia 6 de outubro de 1979, 6 de setembro, aliás, eu aceitei a Jesus. E eu ouvi que Ele era o único que podia ser o Senhor da minha vida e governar os meus passos. E estou caminhando com Ele, graças a Deus, pelas suas misericórdias, até o dia de hoje. Que Deus nos abençoe, amados. Amém?